Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é com uma imensa alegria. Estamos aqui neste momento para cultuar ao nosso Deus, que é digno de honra e de glória. Antes de ministrar a palavra do Senhor, irei fazer uma oração pedindo a presença do Senhor sobre nossas vidas e que tudo o que nós viemos fazer aqui, que o seu nome venha a ser glorificado. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, por este momento, por esta rica oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, te cultuando, louvando e bendizendo ao teu santo nome. Pai querido, neste momento, visita os teus filhos que estão, Senhor Deus, ó Pai, ouvindo, Senhor, a ministração, ouvindo, Senhor, a tua palavra em vossas casas. Que o Senhor venha os abençoar, que o Senhor venha os proteger, que o Senhor venha falar através de sua palavra aos nossos corações. Abre, Senhor, nosso entendimento para compreender a tua palavra. Pai bendito, muito obrigado, pois nós te louvamos e já te agradecemos no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje é um culto de doutrina, um culto de ensinamento, e quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, iremos ler do verso 1 ao verso 11. Abra as vossas Bíblias para que nós possamos fazer esta leitura. No verso 1 diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e eles, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, ele continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus amados irmãos, existe os especialistas em atirarem pedras. Nós vemos aqui neste texto sagrado
esta mulher, uma mulher adúltera. Os religiosos da época, os escribas, ou o chefe dos sacerdotes, eles odiavam Jesus. Não gostavam de Jesus. Porque a mensagem de Jesus incomodavam. Nós vemos que no capítulo 7, eles mandaram os guardas do templo e prender Jesus, trazê-lo Jesus para a sua presença. Mas eles não conseguiram. Olha o que diz no capítulo 7, no verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos chefes dos sacerdotes e fariseus. E esses lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram ou não trouxessem? Responderam eles, os guardas: jamais alguém falou como este homem. Aleluia. No verso 47 diz: então os fariseus replicaram: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades? Ou entre os fariseus? Portanto, esta plebe, ou estas pessoas comuns, esses pobres, eles não entendem a lei e são malditos. Meus amados irmãos, como eles não conseguiram, como eles não tiveram êxito nesta questão, eles agora mudam de estratégia. E aqui nós vemos, quando Jesus, passando essa situação, Jesus sabendo que o inimigo, ele runge como leão, procurando espaço na vida de alguém. E Jesus sabendo que o inimigo aqui, ele não ia ficar quieto. Jesus Cristo, ele vai orar. Olha o que diz no verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E o que é que Jesus estava fazendo lá? Ele estava orando. Ele já estava orando, se preparando para uma nova batalha que ia enfrentar contra os inimigos da igreja. E cedinho antes do sol nascer, de madrugada, no verso 2, voltou Jesus novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E o povo assentado ouvia o que Jesus lhe falava. Os religiosos, os especialistas em atirarem pedras, eles mudam a estratégia. E eles querem pegar Jesus dentro do templo. Agora eles querem pegar Jesus pela lei. Meus amados irmãos, aqui neste tempo era a festa dos tabernáculos, aonde os judeus se reuniam. Ali era um simbolismo do tempo que o povo viveu no deserto, em cabanas.
E era uma festa religiosa muito importante para os judeus. Estava o povo lá, preparado para a adoração. Porque depois da festa dos tabernáculos, vinha a festa da Páscoa. E muitos aproveitando a ocasião da festa. O povo nas cabanas, nas barracas. Esta mulher, aproveitando para ganhar dinheiro. Olha aí, meus irmãos. O povo que estava ali era um povo judeus que vieram para adorar. Mas esta mulher, ela aproveitou a ocasião para praticar este ato. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher. Encontraram esta mulher ali, praticando um adultério. E eles pegam esta mulher. Como eles eram quem executava, eles eram os intérpretes da lei. Por que que eles mesmos não executaram a mulher? Mas eles queriam colocar Jesus à prova para ver se onde é que Jesus ia se colocar neste momento. Se Jesus Cristo condenasse a mulher, aonde estava o amor que ele pregava? E se ele inocentasse esta mulher, ele estava indo contra a lei de Moisés. Meus amados irmãos, os judeus, e muitos até hoje, não compreenderam o amor de Deus. João, escrevendo a sua carta em 1 João, no capítulo 4, no verso 7, ele diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama conhece a Deus. Aleluia. No verso 8 ele diz: Pois aquele que não ama não conhece a Deus, portanto Deus é amor. Então, quando nós não conseguimos amar ou perdoar, é porque nós ainda não compreendemos o amor de Deus para conosco. Os judeus não entendiam, estavam cegos espiritualmente. E nós vemos, meus amados irmãos, a perseguição. Na lei, e aos olhos do homem, na lei de Moisés, e aos olhos dos religiosos, esta mulher já estava sentenciada à morte. Mas aos olhos de Jesus, esta mulher, aleluia, estava livre. Nós vemos, meus amados irmãos, hoje, por falta de amor, as pessoas, quando pegam alguém, a intenção deles é lixar aquela pessoa que está cometendo um delito. A gente vê isso muito na televisão, nas redes sociais, porque o povo sentiu prazer de exercer justiça com as suas próprias mãos. Aqui no caso de Jesus, esta mulher
Ela foi trazida para dentro do templo. E ali dentro do templo tinha um júri popular, aqueles que decidem. O povo é que decide se aquela mulher vivia ou não. Meus amados irmãos, e isso nós estamos vendo que está acontecendo dentro do templo. Jesus está dentro do templo ensinando a palavra de Deus. Mas os religiosos que estavam ali para adorar o Senhor, o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de perdão, eles não compreenderam ainda, e muitos não entendem o que significa amor. Para nós entendermos que Jesus estava dentro do templo, é só lermos o versículo 20 do capítulo 8. Olha o que diz. Proferiu Jesus esta palavra no lugar do casofilafo, o lugar das ofertas, porque ainda não era chegado a sua hora. Jesus ali estava ministrando dentro do templo, perto do lugar do ofertório, casofilaço. E ninguém conseguiu prendê-lo, porque ainda não era chegado a sua hora. Meus amados irmãos, será que nós, hoje, não fazemos a mesma coisa que faziam os judeus? Nos tornamos especialistas em julgar, em atirar pedras. Quantas vezes nós mesmos, dentro da igreja, nós julgamos um irmão? Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não fazemos isso? Julgamos o irmão. Mas Deus, Ele não nos deu essa autoridade de julgar. Não foi esta missão que Jesus Cristo nos conferiu. Nós não podemos julgar. Que nós não venhamos ser especialistas em atirar pedras. O mundo já faz isso. Quantas pessoas estão aí no mundo porque cometeram um delito, porque cometeram um erro, um pecado, e o mundo não perdoa. Cada um tem sua pedra para executar aquela vítima. Mas, meus amados irmãos, a igreja do Senhor é diferente. Jesus Cristo não nos chamou para tirar pedras. Jesus Cristo nos chamou e Ele disse: ide atrás destas pessoas que o mundo já o condenaram, estas pessoas que precisam de ajuda, pessoas que vivem na prática do pecado. Mas, pastor, estas pessoas merecem. Até nós também, meus irmãos, se nós analisarmos para a nossa consciência, quem é que não peca? Nós não vivemos na prática do pecado. O mesmo João aqui, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O único que não tem pecado se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não cabe a mim e a você atirar pedras. Meus amados, e o que é que diz na lei? Por que é que esta mulher, ela tinha que ser apedrejada? Para nós compreendermos isso, meus amados, devemos fazer uma leitura em Levítico, capítulo 20, no verso 10, olha o que diz a palavra. Na lei, o homem que cometeu adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua
cúmplice. Os irmãos entendem aí? Como eles queriam exercer a lei. Se essa mulher foi apanhada no flagrante, e aonde está o homem? Por que os fariseus, os religiosos, queriam executar só esta mulher? Só a mulher? Se a lei diz que tinha que ser os dois. Então, meus amados irmãos, veja como eles estavam querendo exercer a lei, mas não queriam exercer a lei por completo. Nós não sabemos o porquê. Talvez essa pessoa seria uma pessoa importante, um religioso, podia ser, ou alguém importante. Mas nós vemos aqui que esta mulher, na lei diz que realmente ela tinha que ser morta. Os homens estavam ali com as armas. No verso 5 que diz, do Evangelho de João: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, olha aí, na lei diz que tais mulheres, não, na lei diz que mulher e homem, se for apanhada no flagrante, tinha que ser mortos. E eles aqui não estavam aplicando a lei. Eles queriam colocar a prova em Jesus. Sejam apedrejadas, tu, pois, o que dizes? O que Jesus disse nessa situação, meus amados? Jesus atirou a pedra? Não. Jesus não atirou a pedra. O único que podia atirar a pedra era ele. Mas Jesus Cristo, quando ele veio, ele não veio para executar, ele não veio para matar, ele veio para dar vida pelos pecadores, inclusive eu sou um. Pelos meus delitos, pelos nossos delitos, pela lei, nós já estaríamos condenados. Mas o que Jesus diz? E ele continua: no verso 6, isto dizia eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Meus amados irmãos, por isso que é bom o crente ter uma vida de oração, porque o inimigo de nossas almas, ele não brinca. Quando ele perde uma batalha em nossas vidas, ele vai se levantar de outro meio. Jesus, sabendo disso, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e vai orar, porque ele sabia, como Deus, que o inimigo ia se levantar mais uma vez. Meus amados irmãos, nós não sabemos o que Jesus escrevia. Eu já vi vários pregadores falarem e dizer o que no texto não diz. Mas tinha um escritor, chamado Arthur Pink. Ele dá uma interpretação neste texto, nesse versículo de João 8, 6, que eu concordo com ele. Que foi um dos pontos que eu achei que faz sentido para esse
autor, ele diz, Arthur Pink, ele sugere que Cristo escreveu 2 vezes na terra com o dedo. Isso está aqui no texto. Jesus Cristo, está ali os religiosos dizendo, mestre, o que é que tu dizes neste momento? O que é que tu fala? Diz aí o que é que tem que fazer. A mulher morre ou não morre? É apedrejada ou não? Mas Jesus, ele escrevia na terra com o dedo. Analisando aqui o que este autor, ele fala, ele diz assim, Cristo escreveu 2 vezes na terra com os dedos, a fim de lembrá-los, os judeus, das 2 tábuas da lei, escrita à mão pelo próprio Deus. Esse autor aqui, ele sugere que Jesus Cristo está tentando relembrar algo aos religiosos. Como Deus teve misericórdia deles quando eles pecaram. Isso está no livro da lei, em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Vamos ler? Êxodo 31, 18. Olha o que diz, amados irmãos. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto monte do Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho da aliança, 2 placas de pedras com os seus mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus. Nós vimos que Deus, primeiramente, ele entrega as leis, 2 tábuas a Moisés, com a lei. Quando Moisés desce do monte, ele e Josué, o que é que aconteceu? No verso 32, no capítulo 32 de Êxodo fala, olha o que diz, verso 15. Então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as 2 placas de pedra, com os mandamentos escritos por Deus, nos 2 lados de cada pedra. Estas tábuas da lei eram obra do dedo de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravada sobre placa de pedras. Então Josué, ouvindo alaridos e os gritos que vinham do povo, ele disse a Moisés, há um barulho de guerra no acampamento. Mas no verso 18, Moisés disse assim, ao que ele respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem de lamento, nem de derrota. Todavia, eu ouço um som de canções. O povo está dançando, o povo está feliz. E por que o povo está feliz? Porque o povo, não pensando que Moisés estava morto, porque já estava com 40 dias que ele tinha se ausentado do povo, chamaram Arão para que Arão fizesse um ídolo, um Deus com D minúsculo, para que eles mesmos adorassem. E Arão, ele fazendo este Deus, está aí, povo, este foi o Deus que tirou vocês do Egito. Meus amados irmãos, quando Moisés chega
e que vê aquela situação, o povo tinha quebrado o primeiro mandamento que estava escrito na lei de Deus. Então aqui, segundo este autor, quando Jesus escrevia no chão, e faz sentido, para lembrar o povo, olha, lembra quando vocês pecaram, quando vocês fizeram um ídolo, e Deus perdoou vocês, enviando um holocausto, enviando um cordeiro, para perdoar o pecado de vocês. E novamente, meus amados irmãos, Moisés quebrou as tábuas das primeiras tábuas, Moisés quebrou as duas primeiras tábuas de pedra no chão, quando os judeus pecaram. Mas Deus perdoou o pecado deles, pois providenciou o holocausto. E quem foi o holocausto, meus amados? Foi o próprio Jesus, o nosso Senhor. O povo neste momento estava rejeitando o holocausto perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus está ali no templo de Deus, pregando, ministrando a palavra. Mas os religiosos, os atiradores de pedra estavam ali para tentar atrapalhar a obra. Os guardas foram lá prendê-lo, mas quando Jesus falava, era o próprio Deus falando, e esses homens disseram: olha, nós nunca vimos homem parecido com este. As mensagens que ele fala é mensagem de vida, é mensagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é mensagem de paz e de vida e de esperança. Meus amados irmãos, e novamente, Moisés volta ao mesmo monte, mas agora Moisés tinha que preparar as pedras, para que o Senhor, Deus, escrevesse novamente a lei. Faz sentido, irmãos? Então, os homens estavam tão cegos, que eles, cego e surdo, por não compreender a palavra de Deus. No verso 7 diz: e como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhe, como eles insistiam, como eles não conseguiram enxergar o que Jesus estava escrevendo, como eles não reconheceram o holocausto perfeito do Pai, aí Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meus amados irmãos, esta pergunta de Jesus, ela soa, fala ao ouvido e ao coração. Quem não tem pecados? Ali estavam os religiosos. A palavra de Jesus foi tão profunda que eles sentiram na sua consciência que eles não eram capazes, que eles não eram juízes para executar ou para atirar a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, meus amados irmãos, eu não posso atirar uma pedra em alguém como juiz, porque eu tenho pecados. Não que este pecado me condene, porque o sangue de Cristo já nos purificou de todo pecado. Mas enquanto
vivemos neste corpo, nesta matéria, a tendência é pecar. Há uma luta, meus amados irmãos, constante entre a carne e o Espírito. O Espírito do Senhor fala ao nosso espírito para que nós venhamos resistir às tentações, às vontades da carne. Essa é a diferença do verdadeiro cristão. Ele tem nojo do pecado. Ele não deve viver na prática do pecado e nem ser especialista em atirar pedras, porque Jesus ele diz: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. Aí eu pergunto para os irmãos: nós podemos fazer isso? Esta mulher já estava sentenciada à morte. Esta mulher, aos olhos do homem, pela lei, já estava morta. Aleluia, mas tem alguém ali que é diferente da lei dos homens. No verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusado pela própria consciência, eles foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus, a mulher, no meio onde ele estava. Se nós compreendemos esta palavra, se retirou dali, até os apóstolos. Os irmãos entendem? Jesus ficou só. E aonde estão os apóstolos? Jesus ficou só e a mulher. No verso 10, levantando-se Jesus, ou erguendo-se Jesus, olhando isso na igreja, olhando não vi ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Cadê os especialistas em atirar pedras? A mensagem foi dura, não foi? Pois é, eles saíram todos, porque todos eles não são capazes, eles não têm autoridade para isso, eles infringem a lei, e como eles querem exercer a lei, se eles mesmos não cumprem a lei? Por isso, meus amados irmãos, que Cristo ele veio Jesus, ele cumpriu a lei por mim e por ti, porque nós não poderíamos jamais cumprir a lei, porque a Bíblia diz: se tu guardar 9 e se tropeçar em um, a lei já quebrou todas as leis. Então o único perfeito que veio e cumpriu a lei no meu e no teu lugar foi Jesus Cristo. Olha o que ele diz, verso 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus disse assim para a mulher: mulher, olha, eu também não vim para isso, eu vim para buscar aqueles que se haviam perdido, eu vim buscar os doentes, e eu sei que tu precisa de uma segunda chance, tu precisa de uma oportunidade, e esta oportunidade eu estou te dando hoje. Tu era já para estar morta,
mas os teus acusadores foram embora. Eu também não te condeno, mas tu não vive a tua vida do jeito que tu está levando. Tu não faz mais isso, para que não te aconteça algo pior. Então, meus amados irmãos, Cristo, ele não atirou pedra. Jesus Cristo não nos chamou para julgar ou atirar pedras em ninguém. Olha o que ele diz no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7, verso 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério ou a medida em que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tu usares para medir os outros, igualmente te medirão. Jesus Cristo chama a atenção: não julgueis, para que não seja julgado. Não atire pedra, para que a outras pessoas também não atirem pedra em você, porque nós não temos esta capacidade. Jesus, ele nos mandou buscar os perdidos. Foi isso que Jesus Cristo fez. Olha o que diz em Marcos 16. Olha para que foi que Cristo me chamou e te chamou. Ele não nos chamou para atirar pedra em alguém. Ele nos chamou para buscar, trazer das trevas, tirar das trevas e trazer para a luz. Trazer para a igreja, irmandade. Igreja somos nós, pessoas. Olha o que Jesus diz. 16 de Marcos, verso 15 e 16. E lhe ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Cristo chamou a mim e a você para fazer isso. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Verso 16. Aquele que crê no Evangelho, que crê em Cristo e for batizado, será salvo. Todavia, quem não crê será condenado, como os fariseus, como os religiosos, os especialistas em julgar e atirar pedras. Então Cristo me chamou, te chamou com esta função. Olha, vão buscar os doentes, aqueles que precisam de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, e quando o irmão cometer algo de um pecado ou de um erro, a Bíblia diz que eu devo sim corrigi-lo. Realmente é isso que a Bíblia diz. Mas como é que eu devo fazer? Quando o irmão comete um erro, quando o irmão comete um pecado, quando eu ver um irmão cometendo algo que é ilícito, que vai de contra a palavra de Deus, o que é que eu devo fazer? Eu devo atirar pedra nele? Não, eu devo tratar ele com amor. Olha o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 8. Se é encorajar, haja como um encorajador. Se você vê um irmão cometendo algo, você chegue para ele e diz assim: irmão, não faça isso, porque a tua atitude pode te levar ao inferno. Isso não é bom. Isso está entristecendo ao Espírito Santo e a Jesus, o nosso Senhor. Se é encorajar, haja como um encorajador, ou que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria a mesma misericórdia que o Senhor ele teve para comigo e contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Olha o que é que o apóstolo escreve mais. Ele escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 25 e o verso 26. Deve saber corrigir com mansidão o que se opõe à expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que a Bíblia me ensina. Se eu ver alguém cometendo um erro, eu não posso jogar uma pedra para acabar de matar. Eu tenho que trazê-lo, mostrar o evangelho da luz, mostrar para ele que ele está errado, mas isso não julgando, mas com amor. Verso 26, para que desta maneira retorne esta pessoa ao bom senso e se livre da armadilha do diabo que os capturou, a fim de agir conforme a sua vontade, ou a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Provérbios, meus amados irmãos, no capítulo 17, verso 17, olha o que diz, Provérbios 17, 17. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Um amigo exerce amor e ajuda no momento em que o irmão, ou aquela pessoa, ou esta pessoa está praticando algo, ou está precisando de ajuda. O amigo faz isso. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos. E é um irmão querido na hora da adversidade. Aleluia. Olha o que diz em Mateus, para encerrarmos. Mateus, capítulo 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, convence sobre a sua falta que ele cometeu, e se ele der ouvido, ganhará o teu irmão. Aleluia. Olha o que Deus nos ensina, irmãos. Olha para que Ele nos chamou para edificar a igreja. Não para que nós venhamos ser especialistas em atirar pedras. O mundo já faz isso. As pessoas que vivem no mundo, aos olhos do mundo, já estão condenadas. Mas a igreja tem que fazer a diferença. Eu e você não devemos ser especialistas em atirar pedras. Apedrejado, irmão, é a pior morte. Naquela época era a pior morte que tinha. Mas Jesus Cristo, Ele me chamou e te chamou para buscar estas pessoas que estão sendo apedrejadas pelo mundo, para trazer para o reino de sua luz. E se nós fizermos isso, igreja, estamos fazendo a vontade daquele que perdoou os nossos pecados, perdoou os meus pecados, perdoou os teus pecados. Então, como o Senhor Ele teve misericórdia de mim, como o Senhor teve misericórdia de você, exerça misericórdia também e faça a vontade do Senhor. Propague esta mensagem de salvação, porque Cristo, Ele não condenou esta mulher. Ele disse assim, olha, vai, mas muda de vida, não pratica isso mais, para que não venha acontecer algo pior. Então, meus amados irmãos, vamos fazer isso. Vamos levar a mensagem de amor, mensagem de salvação, porque muitas pessoas estão sofrendo aí pelo mundo. O mundo atira pedra, o mundo não tem amor, o mundo, a função do mundo é matar. O príncipe deste mundo
ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que nós venhamos colocar isso em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando o culto. Pai bendito e Pai amado, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na Tua santa presença, Senhor, levando, Senhor, a Tua palavra. Aonde, Senhor, que esta mensagem venha chegar, Senhor, que o Senhor venha tocar nos corações. Pai querido, que a Tua igreja possa se erguer, Senhor, e que nós, Pai, não venhamos ser especialistas em atirar pedras, mas que a Tua igreja possa se levantar, Senhor, como verdadeiros atalaias, como verdadeiros homens de Deus, como verdadeiras mulheres de Deus, e ir de fazer a diferença neste mundo que vive nas trevas. Pai bendito, abençoa a Tua igreja e abençoa o Teu povo, pois nós Te louvamos e já Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.